Olá pessoal, estamos de volta com mais um ClimaCast. O ClimaCast, como vocês bem sabem, é uma parceria entre a Agrimet e a RTC, onde quinzenalmente nós trazemos aí informações sobre a previsão do tempo e do clima para as principais regiões produtoras do Rio Grande do Sul. Bom, sei que os últimos dias, aí na região foi de bastante chuva, então nós vamos começar o ClimaCast dessa quinzena fazendo um retrospecto aí dos últimos 15 dias, tá bem? Bom, então fatores importantes, que aconteceram nos últimos 15 dias, as chuvas vieram, mas elas vieram muito acima do previsto. Então, em média, choveu o dobro do que estava sendo previsto, principalmente pelo NOAA, Então, foram volumes muito excessivos e, como resultado disso, a gente teve uma melhora generalizada no armazenamento de água no solo. Como a gente consegue observar, vou até pôr o pointer aqui para facilitar, aqui nesse mapa da esquerda. Aqui a gente consegue ver bem que o estado como um todo está em condições de armazenamento de água extremamente favorável, o que é muito benéfico para o desenvolvimento das culturas que estão em campo, principalmente a cultura do trigo aí que está começando como uma das principais culturas de inverno, No entanto, esse volume excessivo, que inclusive se a gente olhar aqui o mapa da esquerda, mapa da direita, mostra pra gente que foram chuvas acima da média, Algumas regiões aqui mais clarinhas ficaram dentro do esperado pro período aí principalmente os primeiros 10 dias de maio, Mas grande parte das regiões apresentando o que a gente chama de excedente hídrico, de chuvas acima da média. E esse volume excessivo pode ter prejudicado o planejamento de plantio de alguns produtores, Então a gente sabe que chuva em excesso também é prejudicial, Um outro problema para resolver, mas também é uma condição um pouco desafiadora. Bom, olhando daqui para frente, o que se pode esperar em termos mais macro de prognóstico climático, que a gente já sabe bem a diferença entre prognóstico climático, que quando a gente olha para algo a termos de longo prazo e com uma assertividade um pouco mais baixa, e depois a gente entra ali na nossa previsão do tempo, que são coisas diferentes e complementares. Quando a gente olha aqui o prognóstico climático para maio, junho e julho do INMET, a gente consegue ver que a região do Rio Grande do Sul é uma das regiões agora com maior volume previsto, Todo o centro-oeste do Brasil começa a ter uma redução no volume de chuvas, principalmente a região central, Mas grande parte do país começa a ter valores menores, enquanto que o Rio Grande do Sul predomina chuvas no entorno de 400 a 500 milímetros nos próximos 3 meses, Com regiões, trazendo volumes um pouco maiores, aqui oscilando de 500 a 600 milímetros, e na região sul do estado um pouquinho menor, de 300 a 400, mas mesmo assim volumes bem significativos, que no geral indicam, principalmente nas regiões que a gente analisa aqui, no geral indicam anomalias positivas, ou seja, chuvas acima da média. A gente já viu que os primeiros 10 dias de maio foi dessa forma e a tendência é que continue aí os próximos 3 meses com chuvas acima da média, o que é característico do El Niño que está começando a se configurar, Cada dia que passa, aí, cada nova atualização, a gente vê um El Niño mais intenso sendo previsto, tá bem? E em termos de previsão de geada, sei que agora é uma época que começa essa preocupação. Como eu já mencionei no inverno passado, mas eu gosto de reforçar, a geada não é um fenômeno que nós conseguimos captar com tanta antecedência. Aqui o Cisdagro, que é o sistema de monitoramento de geada do Instituto Nacional de Meteorologia, traz um acompanhamento aí de 3 a 4 dias só de previsão, porque de fato é um fenômeno que ocorre de forma mais rápida, a gente não consegue captar com tanta antecedência. Então, olhando aqui os próximos 3 dias, a gente tem uma entrada de frente fria que pode gerar risco de geada em grande parte de Santa Catarina, agora aqui no dia 10, e na Serra Gaúcha. Mas a gente vê que esse risco de geada se concentra principalmente nas regiões da Serra, não expande para as demais localidades do estado. Então, conforme a gente vai ver também na previsão do tempo, não tem nenhum alerta por enquanto de geada. E se isso mudar, a gente vai avisando vocês nos próximos ClimaCasts, mas lembrando que esse acompanhamento também tem que ser diário. Eu estou aqui a cada 15 dias, mas diariamente é importante vocês monitorarem isso também, tá? Bom, entrando agora nas nossas análises regionais, começando pela região noroeste,
A região noroeste que nós começamos por São Luís Gonzaga. Então, como a gente conversou bem, né, os últimos 15 dias foi de bastante chuva, a gente pode observar aqui principalmente o início do mês de maio, né, os últimos 10 dias, como vimos no mapa também, indicando o excesso de chuva. E daqui para frente a tendência é que chova bem menos e que a gente tenha um período mais longo aí de estiagem. Então, praticamente aí os próximos 15 dias com volumes muito pequenos sendo previstos, o NOAA trazendo 17 milímetros, enquanto o Climatempo traz apenas 6 milímetros, e o NOAA antecipando isso aqui no entorno do dia 17, 18, enquanto esse pequeno volume que a Climatempo traz fica aí no dia 21 e no dia 22 de maio, tá? Como eu comentei, pelo excesso de chuvas, né, o volume de água no solo segue bom, mesmo que passe por esse período um pouco mais longo, sem chuvas, né, conforme está sendo previsto, ainda tem probabilidade de ter armazenamentos bons de água no solo, principalmente se esse solo tem um bom perfil de solo, sistema radicular mais profundo, tá? E como a gente viu que o prognóstico climático é de chuvas acima da média no trimestre, capaz que volte a chover e traga um volume significativo e que esse período de estiagem previsto aqui nos últimos 15 dias não seja constante, né? Não é a tendência, pelo menos no momento. Olhando Santa Rosa que choveu um pouco menos, né? Pelo menos os dados que nós temos, que nós captamos da região, choveu um pouco menos em relação a São Luís Gonzaga nos últimos 15 dias, né? E a previsão é de um volume um pouquinho melhor, somando aí 21 milímetros dos próximos 15 dias, enquanto que a Climatempo soma 8. E de novo, isso é um padrão que nós vamos ver, né? A Climatempo sempre atrasando um pouquinho, pelo menos nessa previsão de agora, a chuva, um volume um pouco menor e sempre um pouquinho depois, aí em torno do dia 20 e 21 de maio, enquanto que o volume maior previsto pelo NOAA fica aqui no dia 18 de maio. Olhando Campo Novo também traz volume um pouco mais significativo, de 27 milímetros para os próximos 15 dias, concentrados novamente no dia 18, enquanto que a Climatempo traz um valor muito baixo de 3 milímetros para os próximos 15 dias. E como eu comentei ali quando eu estava falando do risco de geada, a gente vê que tem algumas quedas nas temperaturas, mas nada que chegue nem próximo a 10 graus por enquanto, tá? E isso vale para todas as regiões. Quando a gente chegar na Centro-Sul, eu comento isso mais um pouquinho. Entrando na região do Planalto, a região do Planalto que nós começamos por Água Santa. Então, Água Santa também teve bastante volume de chuva aí nos últimos 15 dias e a previsão, de novo, é dessa redução, ainda com volume em torno na casa de 27 milímetros nos próximos 15 dias, enquanto que a Climatempo só traz 5 milímetros e, de novo, essa discrepância de datas, né? A chuva do NOAA sendo prevista no dia 18, enquanto o volume pequeno da Climatempo sendo prevista aqui no dia 22, tá bem? Olhando Sarandi, que também teve volumes de chuvas menos distribuídos, né? Quando a gente olha em relação às outras localidades, a gente vê que não foi tão distribuído ao longo dos últimos 15 dias, mas teve volumes significativos, como aqui no caso do dia 5 de maio, que supera 60 milímetros, e a previsão para os próximos 15 fica no entorno, aí, parecido com as outras localidades, de 25 milímetros, bem concentrado aqui no dia 18 e 19 de maio, e a Climatempo soma 6 milímetros, todos esses milímetros que são poucos, mas concentrados aqui no dia 21 de maio. Não Me Toque traz uma distribuição de chuva aí dos últimos 15 dias um pouco melhor, né? Volumes altos e bem distribuídos ao longo dos últimos dias, mas daqui para frente a tendência é que diminua esse volume de chuvas. Soma aqui pelo NOAA 22 milímetros nos próximos 15 dias, de novo, maior volume concentrado no dia 18, alguma coisa ali no dia 17, no dia 19, até no dia 20, enquanto que a Climatempo soma 4 milímetros no dia 21. Olhando Ibirubá que soma muito parecido, né, com Não Me Toque, 20 milímetros nos próximos 15 dias, também concentrados no dia 18, e a Climatempo somando também o valor de 4 milímetros no dia 21. E aí a gente vê que Ibirubá também vem com uma chuva um pouco mais bem distribuída e volumosa nesses próximos dias, o que faz com que o armazenamento de água no solo consiga resistir a esses próximos 15 dias aí, com possíveis períodos de estiagem. Entrando na região Noroeste-Centro, a região Noroeste-Centro que nós começamos aqui por Panambi, que segue muito parecido com a região do Planalto,
né? A gente tem aí volumes significativos de chuva nos últimos dias, esse período longo, né, agora do dia 10, 9 e 10 até mais ou menos o dia 18, e soma aí 21 milímetros concentradíssimos nesse dia 18 e um pouquinho no dia 19, um pouquinho no dia 17, e a Climatempo um pouquinho depois, aqui no dia 21, somando 5 milímetros. Cruz Alta segue um padrão bem parecido, a gente não vê muita diferença aí nas previsões, com volumes de chuva aí na casa de 20 milímetros concentrados novamente no dia dia 18 de maio, e aí a Climatempo trazendo uma chuva prevista distribuída entre o dia 20 e o dia 21, mas volumes bem baixos, somando 4 milímetros aqui para Cruz Alta. Olhando Tupanciretã já tem uma redução no volume previsto pelo NOAA, né, que estava na casa dos 20 e poucos nas outras regiões, agora soma 18 milímetros nos próximos 15 dias, de novo concentrado no dia 18, um volume um pouco mais significativo também no dia 17, enquanto que a Climatempo continua somando 4 milímetros para Tupanciretã nos próximos 15 dias, concentrados aí entre o dia 20 e o dia 21 de maio. Olhando o Júlio de Castilhos, que o volume é exatamente igual a Tupanciretã, então a gente tem o NOAA somando 18 milímetros e a Climatempo somando 4, né? De novo, aqui no NOAA um volume um pouquinho, né? Assim, não, a gente pode nem falar que expressivo, mas um volume no dia 17, aí o volume mais expressivo é no dia 18, enquanto que a Climatempo distribui aí os 4 milímetros no dia 20 e no dia 21. Entrando na região Centro-Sul que nós começamos com São Cepé, eu acho que essa região foi a que mais teve, né, discrepância entre o previsto e o observado. Eu faço esse exercício antes de rodar o ClimaCast para vocês, e a gente estava com volumes, né, no último ClimaCast muito baixos. A previsão não trazia essa entrada de frente fria tão forte a ponto de chegar na região Centro-Sul, e chegou, né? Então a gente vê aí que São Cepé, em torno aí do dia 6, chegou a acumular mais de 50 milímetros em um único dia, né? Então chuvas bem distribuídas e significativas nos últimos dias, mas a previsão para os próximos 15 fica em volumes bem baixos, né? Enquanto que o NOAA soma 12 milímetros, a Climatempo é um pouco mais otimista do que as demais regiões, mas ainda assim um volume bem pouco significativo de 7 milímetros, concentrado principalmente no dia 22 de maio, e o volume aqui da NOAA é concentrado de novo no dia 18. A gente vê que essas datas, né, 18 e 21, elas seguem se repetindo por todas as regiões que a gente analisa. Aqui a gente consegue ver que já tem algumas quedas de temperatura, né, agora entre o dia 11, 12, 13, mas que ainda não atingem nem 10 graus. Depois, mais para frente, seguido da chuva prevista pelo NOAA, a gente tem no dia 20, aqui 19 e 20, uma queda de temperatura que atinge a casa dos 10 graus, então pode, né, em algumas regiões mais favoráveis, representar um risco de geada, mas é muito cedo para a gente antecipar a ocorrência desse fenômeno, mas vale ficar de olho aí para ver se isso persiste para o dia, principalmente o dia 20 de maio. Olhando Caçapava do Sul que pela primeira vez o NOAA e a Climatempo concordam, né, em termos do volume previsto, então prevê aí 7 milímetros para os próximos 15 dias, enquanto que o NOAA, né, concentra esse volume principalmente no dia 17, 18, 19, praticamente. A Climatempo traz esse volume no dia 21 de maio, mas, né, Caçapava do Sul vem de volumes bem significativos aqui no dia 5 de maio, superando até 60 milímetros, chegando próximo à casa dos 70 milímetros nesse único dia. Então, muito possivelmente o armazenamento de água no solo não vai ser prejudicado aí nesses próximos dias. Olhando Bagé que os últimos 15 dias já teve uma redução no volume de chuvas, não choveu tanto quanto São Cepé e Caçapava do Sul, mas que tende a ficar aí com volumes bem baixos também, e dessa vez invertendo um pouco o cenário. O NOAA, né, apostando aí numa previsão de 5 milímetros para os próximos 15 dias, enquanto a Climatempo é um pouco mais otimista e traz 10 milímetros concentrados aí entre o dia 20 e o dia 21, e o NOAA, volumes bem pequenos, né, distribuídos do dia 16 até o dia 19. E para a gente finalizar com Arroio Grande, que teve aí os últimos 3 dias aí de dados observados com volumes significativos, superiores a 20 milímetros, mas segue com uma previsão muito baixa de volume de chuva
nos próximos 15 dias. O NOAA nem somando 3 milímetros, né, aproximando da 3 milímetros, distribuídos entre o dia 17 e o dia 19, e a Climatempo somando 9 milímetros, com alguma coisa aqui no dia 11, 12, mas beira 1 milímetro, e aí o maior volumezinho concentrado no dia 21 de maio. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês nessa quinzena. A partir da próxima, vamos começar a monitorar condições aí de produtividade, principalmente do trigo, que nós temos modelos, né, e acompanhar como que essas projeções aí de chuvas acima da média podem auxiliar no desenvolvimento. A tendência é que a gente tenha aí uma safra proveitosa, e contem com a gente para fazer esse monitoramento com vocês. Até a próxima e muito obrigada!